Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Você já se perguntou qual é a relação de cultura e linguagem? O que essas duas coisas têm a ver? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. A comunicação humana é simbólica. Sim, quando a gente começa a estudar aspectos de cultura e sociedade, percebemos que o humano ele tem uma forma única de se comunicar. Por mais, por exemplo, que a gente tenha aí até uma breve explicação das abelhas que conseguem se comunicar no seu trabalho, elas não têm, por exemplo, a nossa capacidade de transmitir tradições, de lembrar sobre lembranças, de passar valores, conhecimentos adiante, de guardar ou de, por exemplo, verbalizar o que sentimos, o que pensamos e também dar sentido ao mundo. Quando falamos que a comunicação é simbólica, é porque utilizamos símbolos para representar essa cultura. Ou seja, a cultura ela é expressada através de símbolos. E esses símbolos, eles são uma convenção social. Como assim uma convenção social? Bom, um símbolo determinado, seja ele verbal ou não verbal, é introduzido numa cultura, numa sociedade e começa a representar um aspecto, um sentimento, uma cor, um cheiro, enfim, alguma ideia. E conforme a essa repetição, associamos esse símbolo com aquele conceito, aquela ideia que queremos passar. Dessa forma, se torna uma convenção social. Por exemplo, quando falamos flor, a gente se refere a uma flor que existe na natureza, com toda a sua beleza, sua vida, mas não estamos fisicamente falando de uma flor aqui e agora. Mas a gente sabe o que é uma flor e consegue imaginá-la. Ou quando vemos, por exemplo, a figura ou um desenho, uma foto de uma flor, não é a flor em si, mas representa, simboliza o que seja a flor, o que é uma flor. Assim, palavra, arte, tudo simboliza o nosso mundo, a gente dá significado a tudo. Isso é algo do ser humano, né? A gente precisa significar e dar sentido às coisas para que elas façam sentido. E para entender esses sentidos, esses símbolos, é necessário remeter à sua cultura. O mesmo símbolo, seja uma palavra, seja um desenho, seja uma música, o que quer que seja, um som que signifique alguma coisa na nossa cultura, pode ser que nem exista numa outra cultura ou que exista, mas um significado totalmente diferente. A relação entre cultura e linguagem é muito estreita. Primeiro porque tudo se passa pela linguagem, certo? Tudo acontece pela linguagem, seja ela verbal ou não. E além disso, dessa cultura ser passada pela linguagem, a linguagem, que vamos falar especificamente sobre isso, ela reflete essa cultura, reflete os seus costumes, as suas tradições, os seus valores, e tudo isso vai ser perpassado na linguagem, certo? Nós, enquanto seres humanos, atribuímos significados a tudo, a todas as coisas que existem no mundo. E a partir disso, elas ganham sentido. Um cheiro é um cheiro bom ou ruim? O céu é azul ou não? Uma comida, ela é gostosa? Ela tem gosto de afetivo? Ou tem gosto ruim? Tem algo de raiva, triste? Esses sentidos são construídos por nós. E cada um, aí entra um pouco da subjetividade, vai atribuir. Uma música ela não é boa ou ruim até você ter uma decepção ou uma felicidade enquanto aquela música tocava. Um cheiro não é ruim ou bom até você lembrar de alguém que foi embora e você tem saudade, ou que acabou um relacionamento, sei lá, e você tem raiva dessa pessoa. Ou seja, atribuímos significados a partir das nossas experiências também. E tudo isso vai refletir tanto nesse simbólico, nesses sentidos que atribuímos, como também na linguagem. E por que eu falo na linguagem? Bom, o repertório simbólico é o que nos orienta a compreender os sentidos da vida social em cada cultura. Tá, Amanda, mas você ainda não falou com a relação linguagem e cultura. Bom, já falei que a linguagem representa a cultura também, né? Mas, voltando aqui no repertório simbólico,
Se uma boa parte desse repertório simbólico ele é representado pela linguagem verbal, a gente se utiliza muito da linguagem verbal, cabe a nós nos perguntarmos quais são esses sentidos que estão sendo conduzidos pela linguagem verbal, não é mesmo? Qual que é o uso dessa linguagem verbal que utilizamos em sociedade? É uma linguagem pacificadora, justa? Ou é uma linguagem de raiva, uma linguagem de ódio e repressiva? A linguagem ela constrói e é construída na e pela cultura, ou seja, assim ela transmite e carrega sentidos e valores da sociedade. Mas esses sentidos e valores são os melhores? A relação que temos então entre linguagem e cultura é fortemente interligados, diretamente ligados, né? E não podemos perder isso de vista. Muitas vezes a gente esquece da importância da linguagem no nosso dia a dia. E precisamos lembrar que a linguagem, assim como uma criação humana e também adotando uma perspectiva científica, a linguagem, é apta a mudanças. Ela não é homogênea, estável, estática, paradinha no tempo em que não pode haver essas transformações. Ao contrário, ela é heterogênea, ela é instável. Não instável no sentido que os sentidos mudam toda hora, mas instável por exatamente poder perceber essas mudanças, essas transformações que, como reflexo da sociedade, as transformações que acontecem na sociedade e na cultura reflete-se na língua, na linguagem. Enquanto produto, ela também é processo. A linguagem ela não é algo acabado, bonitinho. Ela está em constante processo, num constante movimento de ir e vir, que carrega concepções de mundo, ideias, verdades e mentiras, e que pode servir aí como uma ferramenta de emancipação ou de opressão. Esquecemos da importância da linguagem no nosso dia a dia, no que vemos, no que ouvimos, no que consumimos e no serviço, no trabalho, nos estudos. A linguagem, enquanto ferramenta de expressão da cultura, das ideias, das concepções de mundo, o que quer que seja, é uma parte inegável do ser humano, do homem como um ser social. Imagine só, tudo perpassa pela linguagem e ela é reflexo dessa cultura que vivemos e que às vezes ainda está carregando valores que mudam, a sociedade muda, nós mudamos e há coisas que talvez eram certas ou consideradas certas em determinada época que hoje já não se encaixa mais. E um outro fator, quando a gente pensa em linguagem e cultura, a linguagem enquanto ferramenta, vale ressaltar sempre aqui Bakhtin, a linguagem dialógica, ela é uma prática social. Os gêneros, você precisa da linguagem, saber se utilizar da linguagem para conseguir aquele emprego na entrevista que você vai, sabe? Ou você precisa saber utilizar da linguagem para defender o seu TCC, a sua tese, a sua dissertação na banca, seja para qualificar ou no final para a sua aprovação. Você precisa saber utilizar a linguagem para convencer alguém a comprar o seu produto ou para convencer você quer pedir algo à sua família ou também para manter as relações estáveis, seja entre família, amigos, cônjuge, até porque quando há brigas falamos de falhas de comunicação, certo? Então, a linguagem ela é essencial e enquanto reflexo da cultura e também refletida pela cultura. Como assim, Amanda? Reflexo refletida? Porque ela pode manter a cultura como está, com a estrutura que tem, os ideais que tem, ou também pode refletir mudanças. Através da mudança da linguagem também podemos mudar a cultura e vice-versa. É uma relação bem estreita e extremamente importante. Então eu espero que você tenha conseguido entender aqui essa relação linguagem-cultura, porque muitas vezes a gente quer pensar uma linguagem fechada, só ali na sintaxe, de conjugar o verbo e procurar o objeto da oração, mas qual o sentido? A linguagem, enquanto uma ferramenta da sociedade que carrega esses sentidos, também é importante refletir sobre sua importância e condução no dia a dia, na nossa vida, enquanto seres sociais, seres de uma sociedade
que a gente não se esqueça da importância e do poder do campo da linguagem nas nossas vidas e nas relações sociais. Esse é só um dos motivos para se estudar linguística. E se você, assim como eu, é apaixonado por essa parte da linguística, de estudar a linguagem cientificamente, ou quer ser pelo menos ingênuo nessas relações que são estabelecidas pela linguagem, já que ela reflete a cultura e isso é extremamente importante, vem comigo e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!